Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Hebreus no capítulo 11. Este entendimento que a Bíblia nos traz sobre a fé, essa incontestável verdade da fé que a Bíblia nos traz e nos ensina. E isso deve ser a plataforma desta noite. Isso deve ser também a plataforma do desenvolvimento da nossa fé durante toda a nossa vida. E a palavra do Senhor diz em Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 1, assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu queria fazer uma oração, porque eu sinto no meu espírito que muitos de nós estão cansados do ano, cansados das batalhas do dia a dia, e muitas vezes a gente não está sensível para a voz de Deus, nem para o mover do Espírito. E eu queria que nós aqui no templo e você que está em casa com a sua família, estivesse aberto para esta oração, para que essa oração possa mover os nossos corações, para que o Espírito Santo possa nos encaminhar para onde Ele já determinou. Vamos orar. Deus, eu te agradeço por essa noite. Mas eu peço ao Senhor que, através do Teu Espírito Santo, os nossos corações agora possam ser moldados pela Tua Palavra. É verdade, Senhor, que muitas vezes já ouvimos este texto e alguns outros que leremos ainda esta noite, mas, Senhor, nos faz parecer que é a primeira vez que estamos experimentando isso. Nos faz, Senhor, nos deleitarmos na Tua Palavra e no Teu mover. Que estejamos abertos, Senhor, abertos para aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite. Que não venhamos, Senhor, com julgamentos ou com eu já sei disso, ou eu já sei para onde isso vai, porque se é o Espírito Santo que nos conduz, nós não temos certeza sobre nada, mas temos a certeza de que o Senhor sempre nos levará para um lugar acima, para um patamar ainda melhor, para um lugar, Senhor, que nos estenderá, nos ampliará. E neste ano de 2021, que vai começar com um tema de amplitude, que os nossos corações possam se ampliar para a Tua Palavra, que nós possamos ter humildade diante de Ti, que possamos, Senhor, dobrar os nossos corações à Sua vontade. Nós queremos, Senhor, ser guiados pelo Teu Espírito, e que as nossas orações essa noite sejam ouvidas pelo Senhor, que o nosso clamor chegue ao Teu trono, Senhor, e que a Tua resposta seja imediata nos nossos espíritos. É no nome de Jesus, aquele que vive e reina, que eu oro. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Nós estamos em uma semana em que 2 planetas estão alinhados. Eu não sei se você viu essa notícia, mas é possível ver de alguns lugares do mundo. Eu não sei se do Brasil dá para ver, ou da nossa região dá para ver, esse alinhamento planetário que acontece de séculos em séculos. E muitas pessoas ficam em rebuliço com essas coisas, mas o meu espírito sempre fica em rebuliço quando eu sei que o Senhor, e a certeza que eu tenho de que o Senhor é quem controla todas as coisas. O Senhor é quem governa o universo. E eu gosto muito de filmes de ficção científica e gosto de filmes que o homem vai para o espaço e que, assim, eu não sei você, mas eu tenho esse espírito meio desbravador de saber o que tem, sabe? Eu sei que tem muita coisa no próprio planeta que a gente não descobriu ainda, como as fossas abissais, por exemplo, o mar, a gente não descobriu tudo que tem no mar. Mas é tão interessante saber que Deus tem dado capacidade ao homem de ir para fora. E cada vez que o homem se distancia da terra, ele se aproxima das grandezas de Deus. Porque tudo aquilo que nós encontramos é sempre as grandezas de Deus. Eu sempre fico me perguntando como, apesar de saber a resposta, como os planetas ficam equilibrados. Não tem nada sustentando os planetas. Não tem nada sustentando os luminares.
não tem nada sustentando o sol, mas todos estão na mesma posição desde que nós os descobrimos. Nada foi alterado até então. E eu entendo que nós só compreendemos isso através da fé. E o versículo 3 do capítulo 11 de Hebreus fala que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu não sei você, mas eu não vejo nenhum tipo de sustentação do nosso planeta. É verdade que existe uma linha que acredita que a Terra é plana. Se você acredita que a Terra é plana, leia um pouco mais a Bíblia, porque chega até a ser antibíblico isso. Mas alguns acreditam que a Terra é plana, mas eu tenho convicção de que a Terra ela tem a forma que o nosso Deus desenvolveu. Ela é um pouco redonda, um pouco oval nas pontas. É difícil determinar, mas é circular. E eu acredito nisso. E tem gente que desconfia que o homem foi à Lua e eu acredito que através da capacidade que Deus deu ao homem é possível. Mas através da fé que Deus deu ao homem, todas as coisas são possíveis através do nome de Jesus Cristo. Eu queria que você que está na sua casa desligasse qualquer coisa que interrompesse este momento. Que você desligasse o seu celular, não ficasse olhando o WhatsApp, ou Instagram, ou redes sociais, mas que você focasse este tempo que nós temos na presença de Deus. Que você chamasse quem está nos outros cômodos para assistir isso, e que você possa receber esta palavra profética na sua casa hoje. O nosso Senhor Jesus, Ele nos orienta, nos ensina e também nos desafia a vivermos através da fé. Em Marcos, no capítulo 11, versículos 12 e 14, e depois nós vamos para os versículos 20 a 24, a palavra do Senhor diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram. Versículo 20. E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhe: Tende fé em Deus. E eu não sei você, mas eu sinto no meu espírito o meu Senhor falando a mesma coisa para mim agora. Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que lhe disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las eis. É difícil, ou melhor, é impossível nós encontrarmos algo tão poderoso fora da Bíblia. Nada, nenhuma escritura, nenhum pensamento, nenhuma filosofia consegue tirar ou chegar perto das palavras que o nosso Senhor nos disse e continua nos dizendo, porque a sua palavra não passará. Eu queria que você dissesse para si mesmo agora, coloca a mão no teu coração, coloca a mão, você que está em casa, coloca a mão no teu coração e fala assim: tende fé em Deus. E fala o seu nome no final: tende fé em Deus, Aldo. Tende fé em Deus, Aldo. Porque todas as coisas que nós pedirmos em nome do nosso Senhor nos será feito. Nós somos o povo da fé. Nós não somos o povo dos noticiários. Nós não somos o povo das últimas notícias que estão saindo e cada vez mais estão velozes as notícias, mas nós não somos esse povo. Nós somos um povo que crê num Deus eterno e que a sua vontade e que a sua mão não está encolhida e que a sua vontade não será contrariada, e nós somos movidos pela nossa fé. Nós não somos movidos pelo que vemos,
Porque se nós nos movermos pelo que vemos, nós não nos moveremos. Porque tudo o que o noticiário nos traz, tudo o que as pessoas comentam, são notícias, são fatos, são situações que muitas vezes nos paralisam. E nós ficamos refletindo, poxa vida, será que esse de fato é um mundo bom para eu ter filhos? Será que esse é um mundo bom para eu viver? E começam questionamentos que não vêm do coração de Deus. Eu vejo pessoas jovens como eu tenho apenas 34 anos. Os nossos apóstolos estão comemorando 35 anos de casados essa semana. Eu tenho 34. Eles têm 35 de casado, eu só tenho 34 de vida. E eu vejo muita gente da minha idade, ou até um pouco mais velho, se perguntando se é bom ter filho, já que o mundo está tão ruim. Mas eu acredito que em todas as gerações, em todas as eras que o ser humano viveu, o mundo não esteve tão bom assim. Porque, como a palavra do Senhor diz, o mundo jaz no maligno. O mundo, através das obras de Satanás, ele é mau. Mas através das obras do Filho de Deus, é um mundo maravilhoso para ser vivido. Porque nós conseguimos ver através dos olhos da fé e não através dos olhos dos noticiários, não através dos olhos do ser humano comum, e nós não vivemos de acordo com as perspectivas do homem, nós vivemos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz. É possível que você, quando tenha entrado, e você, quando vir à igreja, você vai receber um panfletinho. Pastor, o senhor pode me emprestar, por favor? Muito obrigado. Nós estamos entregando isso daqui, uma filipeta, tem amplitude. E no outro lado nós temos uma declaração de fé que está em Deuteronômio, no capítulo 28. E eu queria que você, não de uma forma religiosa, mas que você meditasse neste texto durante todo o ano. Este texto é a base do que nós falamos para os nossos filhos todos os dias quando eles estão indo para a escola. É uma declaração de que nós somos o povo de Deus e nós trazemos dois ensinamentos para eles, Deuteronômio 28 e a oração do Pai Nosso. Então, no percurso da escola dá para eles repetirem tanto isso quanto a oração do Pai Nosso. E Levi fica me perguntando, papai, mas por que tem que repetir essa oração? Eu falo, filho, porque essa oração foi Jesus que nos ensinou. E tudo que Jesus nos ensinou, nós podemos repetir tranquilamente, porque é maravilhoso. E o Senhor nos ensina que quando nós temos fé em nosso Deus, nós podemos fazer aquilo que parece ser impossível. Porque nós vivemos em uma realidade que cada vez mais a razão tem tomado espaço. Mas eu espero que a razão não tome espaço suficiente no seu coração a ponto de você desconfiar da sua fé. E a fé é algo que, para os olhos humanos, é esquisito mesmo. A gente começa a se questionar sobre algumas coisas. Mas nós somos o povo da fé. Existem declarações nos seus lábios que precisam ser feitas nessa noite. Existem coisas sobrenaturais que vão acontecer através da sua declaração profética. Nós temos alguns motivos para nós orarmos hoje à noite. E nós vamos orar com a fé que nós temos em nosso Deus, que aquilo que nós oramos acontece em nome de Jesus. Em Romanos, no capítulo 4, versículos 16 e 17 diz, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Tenham filhos, porque a promessa vai alcançar a nossa posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Chama as coisas que não são como se já fossem. As pessoas que não têm entendimento profético ou que não vivem pela fé podem achar que aquilo que nós vamos viver neste momento é um momento de loucura. E de fato é.
A salvação é loucura para aqueles que não conseguem compreender as grandezas do Senhor. E aqueles que vivem no nível da religiosidade também se questionam sobre aquilo que nós estamos a ponto de viver, sobre as declarações proféticas que serão feitas aqui nessa casa e na sua casa e com a sua família. Eu queria chamar a banda, por favor, porque nós temos motivos muito importantes para nós estarmos orando nesta noite. Eu sei que você também tem pedidos para serem feitos nessa noite. Queridos, eu sei que nós somos um povo que tem muito a agradecer, mas nós somos um povo que também é desafiado pelo próprio Deus a pedir, porque quando nós pedimos e a vontade de Deus se cumpre, é o nome dele que é glorificado, e o meu desejo é que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na sua vida, na minha e na sua família, na minha e na sua desenvolvimento de vida, empresa, ou seja lá o que você tiver diante do Senhor. Eu quero ler um Salmo 91, versículo 10 e 11, porque nós vamos orar agora pela família. Eu queria te convidar para nos próximos poucos minutos nós ficarmos de pé. Nós vamos ter declarações proféticas neste lugar. Que você na sua casa também fique de pé. Eu queria que você acreditasse a ponto de se mover fisicamente. Ah, pastor, mas eu estou na minha casa, talvez você já esteja de pijama, mas é possível que, se você consegue ficar de pé, fique de pé. Vamos declarar. Eu quero que você ouça aquilo que a sua própria voz está dizendo. Salmo 91, versículos 10 e 11 diz: eu profetizo isso sobre a sua família. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. As nossas famílias são famílias abençoadas. E eu quero falar também sobre João no capítulo 14, versículo 13, que diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, Jesus dizendo, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Nós vamos orar pelas nossas famílias. Nós vamos colocar diante de Deus salvação, porque existem pessoas em nossas famílias que precisam ser alcançadas pela salvação em Jesus Cristo. Nós vamos orar por saúde, profetizar saúde, declarar saúde. Nós vamos declarar prosperidade sobre nossas famílias. Nós vamos declarar restauração de relacionamentos, restauração de vidas, restauração de casamentos. Nós vamos também profetizar realização. Existem famílias que estão travadas e precisam da mão de Deus para que as obras sejam manifestas e realizadas. Então eu queria que você se sentisse à vontade agora aqui na igreja e aí na sua casa para começar a orar pela sua família, pelas pessoas que você ama e pelas pessoas que estão agregadas à sua família. Comece a orar agora em nome de Jesus. Deus, nós declaramos que a tua bênção chegue nas famílias. Nós declaramos, Senhor, que as famílias que estão em casa, que as famílias que estão nos assistindo, que as famílias que estão aqui, que as famílias que assistirão depois, sejam alcançados pela tua graça. Em nome de Jesus, nós declaramos salvação, nós declaramos saúde, nós declaramos prosperidade, nós declaramos restauração. Em nome de Jesus.